quero dizer o que eu estou sentindo e o porquê. Alguns meses atrás eu li um livro de um homem chamado William Percy, é um dos pais dos puritanos, chamado The Art of Prophecy, é um livro sobre pregação. Ele começa o livro dizendo o seguinte, que a verdadeira pregação tem dois propósitos. O primeiro é juntar os eleitos de Deus, congregar a verdadeira igreja, e o segundo é afastar os loucos e os doidos. O William Perkins basicamente vai dizer que se numa igreja está sendo pregada a palavra de Deus, aqueles que são de Deus irão ouvir a voz de Deus, irão ouvir a sua palavra e irão permanecer. Aqueles que não são vão sair. E depois de ouvir a pregação do Vinícius sobre a santidade de Deus, sobre a cruz de Cristo no domingo passado, eu só posso chegar a uma conclusão. Vocês que estão aqui estão para ouvir a verdadeira palavra de Deus. Se você está vindo aqui e pensa que você vai receber outra coisa, desculpe se decepcionar, mas aqui você só vai ter Cristo, Cristo, Cristo. Enquanto outras igrejas vão te dar carros, casas, dinheiro, prosperidade, saúde, felicidade, coisas secundárias. Aqui você vai ter Cristo e Cristo somente. Você se lembra do texto que nós estamos vendo? Essa é a terceira mensagem desse versículo. Se os irmãos puderem abrir, Colossenses capítulo 3. E quem puder colocar de pé, irmãos, por gentileza. Colossenses capítulo 3, versículo 11. E essa será a nossa última mensagem nesse versículo, embora nós apenas caminhamos na superfície, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Os irmãos podem se sentar e vamos orar, irmãos. Nosso amado Deus e Pai, no nome daquele, Senhor, que eu me atrevo a falar esta noite, do nosso Senhor e Salvador, do Teu amado Filho, ó Deus, no nome de Cristo, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. E este, ó Pai, está andando em nosso meio agora mesmo, Senhor, como a Tua palavra mesmo diz. E estamos aqui, Senhor, como Tuas ovelhas para ouvir a Tua voz, ó Pastor de nossas almas. Nós cremos, Senhor, e temos experimentado, nós sabemos, Senhor, que o Teu poder, Ele habita em nós, Ele opera em nós, Senhor, Ele está conosco. Mas nós te pedimos que Tu manifestes esse poder, ó Deus. Que Tu opere esse poder, ó Pai. O mesmo poder que venceu a morte, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, é o mesmo poder que está em nós, Senhor. Dinamiza esse poder, ó Pai. Ó Espírito Santo, glorifica Cristo em cada coração, Senhor.
Faço o que eu não posso fazer, ó Deus. E nessa minha imensa fraqueza, Senhor, aperfeiçoe o teu poder. Para que a excelência, Senhor, teu poder não venha de mim, mas de ti, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém. Cristo é tudo. O primeiro ponto que eu quero tocar esta noite. Cristo é tudo nos conceitos de Deus. Se você tem aqui esta noite que entender uma coisa sobre a mente de Deus, do Pai, Deus faz absolutamente tudo para o seu Filho, Jesus Cristo. Deus Pai faz tudo. Ele fez o mundo em Cristo. Ele se revela a nós somente através de Cristo. Ele nos salva somente através de Cristo. Ele irá nos julgar em Cristo, através de Cristo. Imagine por um momento, irmão, algo que eu ouvi do nosso irmão Paulo. Você sentado num banco e Deus sentado em outro banco na sua frente. E então vem um anjo e faz uma pergunta para Deus. E diz: querido Deus, por quem você faz todas as coisas? E Deus responde: por meu Filho. E então o anjo te vira para você e você começa a tremer. E o anjo te pergunta: por que você faz o que você faz? Aí você responde: por mim. Isso não é loucura? Isso não é completamente insano? Um pó que flutua sobre a Terra, sobre o planeta, você vive para você mesmo. Qual é o que mais preenche o pensamento de Deus? Cristo. O que mais preenche o seu pensamento? O seu trabalho amanhã, a sua família, as suas contas, o seu problema, as suas roupas, o seu carro, a igreja, teologia, livros. Mas Cristo está bem longe ou está em segundo plano. Cristo é tudo nos conselhos de Deus, irmãos. Você pensa, eu sei que nós vivemos num século da autoestima. O homem é levado lá em cima. Você mesmo se eleva lá em cima, e quando você está em baixa estima, você fica triste. Deus fez uma pergunta para Jó, no capítulo 28 a 38, se eu não me engano, livro de Jó. Deus fala: Jó, escute, onde você estava quando eu criei todas as coisas? E Jó se silencia. Irmãos, houve um tempo que você não existia. Houve um tempo em que essa terra não existia, em que as montanhas não foram firmadas, em que os oceanos não foram medidos. Houve um tempo em que não existia nada, nada, nada além de Deus. Eu te pergunto, onde Cristo estava? Exatamente no mesmo lugar que ele está agora, à destra de Deus. Você consegue conceber isso somente? Espero que a resposta seja não. A eternidade de Cristo, ele nunca começou a existir. O Pai, Deus Pai, na eternidade, se regozijava completamente, eternamente, somente em Cristo. E Cristo se regozijava e se deleitava no Pai, na comunhão do Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Eles não precisavam de nada.
Ele não criou você porque ele estava sozinho. Isso é blasfêmio, você pensar nisso. Você que dá tanta importância para você mesmo. Deus não precisa de você. Deus não precisa de mim. Porque ele tem Cristo. Nosso versículo diz que Cristo é tudo. O Dr. Toller disse uma vez o seguinte: se todos os homens da terra ficassem cegos, isso não ia diminuir o brilho do sol. E se todo mundo virasse ateu, isso não iria diminuir a glória de Deus. Porque nesse dado momento que a gente está aqui, reunido para ouvir a palavra dele, para cultuar a ele, para adorar a ele, tem centenas de milhares de criaturas flamejantes, serafins, querubins, anjos, arcanjos, louvando a ele o tempo todo. Você acha que se você não servisse, você ia fazer falta? Você acha que você é tudo? Um verme, pó? João 17,5, Cristo fala o seguinte: glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que houvesse o mundo. Jesus está orando por essa glória que ele tem agora, quando ele estava aqui na terra, porque ele já tinha essa glória antes. Ele já tinha. E no versículo 24 de João 17 diz, ele está orando ao Pai e diz: tu me amaste antes da fundação do mundo. O Pai amou o Filho antes de tudo. Antes de tudo. Vamos seguir um pouquinho mais para frente na história. Deus resolve criar, não pela sua necessidade, mas por a sua superabundância, por sua superabundância de tudo. Ele resolve criar o universo, onde Cristo estava. Estava no mesmo lugar, junto com Deus. Em João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, de Cristo, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Deus Criador Todo-Poderoso, que disse lá em Gênesis: haja luz, haja tudo, haja universo e houve. Esse é Cristo. E onde nós estávamos? Em Colossenses 16 diz: pois nele, ou seja, em Cristo, foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, que é principado ou potestade, tudo foi feito, tudo foi criado por meio dele e para ele. Para Cristo, Deus criou todas as coisas, por meio dele, nele. Você foi criado em Cristo. Jesus Cristo te criou. E você foi criado para Ele. E você não está vivendo para Ele. Se você honestamente avaliar a sua vida, você vai chegar a duas conclusões: que você não tem amado Deus com todas as suas forças, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E que você não tem glorificado. Isso por si só deveria... Nós deveríamos encerrar o culto e começarmos a clamar a Deus por misericórdia. Vamos rapidamente, irmão, em Provérbios capítulo 8. Aqui está falando sobre a sabedoria, mas é certamente aplicado aqui. O versículo 27, Provérbios 2, 27 diz assim: quando ele preparava o céu, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar o seu limite, para que as águas não trapassassem os seus limites,
quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, e era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Cristo era as delícias de Deus, na criação, e o nosso pecado para nós é a nossa vida, em vez de ser Cristo. Deus resolve criar todas as coisas, caminha um pouquinho mais. Ele coroa a sua criação fazendo o homem, e o homem se rebela e peca contra Deus. Houve a queda nossa, a queda da humanidade. Onde Cristo estava? Cristo foi revelado aí desde a nossa queda, desde esse primeiro ato. Se você ler Gênesis 3,15, depois de toda aquela bagunça que Adão e Eva fez, Deus fala: da sua descendência, mulher, vai nascer um, que essa serpente que te enganou vai morder o calcanhar dele, mas ele vai esmagar a cabeça dela. Cristo aí. Caminho mais um pouco, irmãos. 4.000 anos depois disso, 2.000 anos atrás, Deus não falava com mais ninguém na terra. Os profetas não existiam mais, ou pelo menos não tinham a revelação de Deus. Jerusalém estava entregue à idolatria, só algumas pessoas aqui a colar que serviam a Deus de verdade. Um casal, Maria e José, outros. A terra estava entregue à idolatria e às trevas. Onde Cristo estava? Aquele que os céus dos céus, como diz a Bíblia, não pode conter, foi contido, esmagado dentro do ventre de uma virgem. Aquele que andava nos céus, contemplando todas essas glórias que ele mesmo fez, estava caminhando, trabalhando como carpinteiro entre nós. Aquele que é adorado por anos, dia e noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, estava sendo cuspido, batido, massacrado pelos soldados cruéis, ímpios e malditos romanos. E se você e eu tivéssemos usado, eles estariam fazendo a mesma coisa. Quando ele entrasse em Jerusalém, a gente ia gritar: Hosana! Hosana! E quando aparecesse Barrabás, nós iríamos gritar: Crucificam! Crucificam! Crucificam Cristo! Cristo veio ao mundo. Vocês estão acompanhando o raciocínio, irmãos? Pensem comigo. Cristo, que nunca foi separado do Pai, que nós vimos desde antes da criação, ele orou para ele ter essa glória de novo, mas ele se despiu dessa glória divina, se tornou um homem. E então na cruz, ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Eu nunca fiquei um segundo longe de ti. E aí esse Deus cai sobre Cristo, e ele morre, ele ressuscita, e ele está à destra de Deus. Vamos lá em Efésios, irmãos, capítulo 1. Está um pouco antes de Colossenses. Efésios capítulo 1, versículo 21 ao 23, diz assim: acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e todo nome que se possa referir
não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Deus Pai deu Cristo a nós, a igreja. Olha só, o deu à igreja, no versículo 22. E quem é que foi dado e que se deu por vontade própria a nós, a igreja? Aquele que enche todas as coisas. Cristo enche a sua vida. O que enche a sua vida, irmãos? As coisas deste mundo. As coisas deste mundo. 1 João 2,15 fala, 15, 16, 17 fala que o mundo está passando. O mundo passa. No grego é como se ele tivesse sido empurrado para um abismo. E ele diz, aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Você é esse que faz a vontade do Pai? Ou você está lá no mundo, passando, vivendo transitoriamente? Haverá, bom, esse momento vai passar, a nossa vida vai passar, todos vamos morrer. Haverá uma era vindoura, onde Cristo vai estar. Ele será o próprio rei dessa era vindoura. Daniel 7,14 diz, foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de toda língua o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esse é Cristo, que nós desprezamos. E no julgamento final, irmãos e irmãs, onde que Cristo vai estar no julgamento final? João 5,22, o Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Mateus 25,31, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os seus anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Cristo estará assentado como juiz de toda a terra, porque ele é. Cristo vai te julgar. E você vai reconhecer que ele tem o direito de julgar porque foi ele que te criou. E está te oferecendo todos os dias salvação dele. Você rejeita. E até mesmo os cristãos serão julgados por ele. Nós não devemos temer quando nós ouvimos isso. Cristo vai estar assentado sobre o trono, não mais como um cordeiro sendo levado ao matadouro, não mais como aquele que nós desprezamos na cruz, mas como Deus eterno, cheio de glória e de majestade, assentado calmamente. Segundo Coríntios 5,10, Paulo diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Eu e você. Eu estou vendo vocês estão me vendo, mas todos nós estaremos face a face com Cristo, para prestarmos conta do que a gente fez. Esse é o primeiro ponto dessa noite. Segundo, irmão, Cristo é tudo na Bíblia. O irmão Vitor começou na escola bíblica, o ensino sobre a confissão de fé nossa. E começa, né, Vitor, com as Escrituras. Vocês querem dar uma olhada, irmãos? Vamos ao primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1. Qualquer pessoa pode ler a Bíblia e pode até entender as histórias aqui, mas somente aquelas que têm o Espírito Santo podem ver Cristo na Bíblia. Você vê Cristo na Bíblia, irmão? Olha como a Bíblia começa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, no Gênesis, é por isso que a gente chama Gênesis. Gênesis é princípio. Quem é o princípio? Não é Cristo?
que ele diz: eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Começa Cristo aqui, no princípio, em Cristo, criou Deus os céus e a terra. Não é isso que o versículo que nós lemos aí, você diz que nele foram criadas todas as coisas? A Bíblia começa: Cristo. Em Cristo, Deus criou todas as coisas. Eu não iria entrar em tal assunto toda a pregação, mas olha o que continua o versículo 1. No princípio, em Cristo, criou Deus. Ou no original, melhor, Deus criou. Você sabe que como está em hebraico, Deus criou? Elohim, para. Vamos traduzir literalmente. Elohim é o plural. É Deus. Coloca um parênteses no ES final. E bara está no singular. Criou. Elohim. Ou seja, não é singular, não é duplo, é três. Já revela a trindade aqui, irmão. E quanto à palavra bara, que é criar em hebraico? Ela é escrita com 3 letras hebraicas: Aleph, Bet e Rosh. Corresponde ao nosso A, B e E. Bara. Com Aleph, com a letra A, no hebraico, nós escrevemos Ave, em hebraico, que é pai. Com a letra Bet, nós escrevemos Ben, que é filho. E com a letra Rosh, que é o R, nós escrevemos Resh, que é espírito. Vocês veem que de novo? Pai, Filho e Espírito Santo criaram todas as coisas juntas. Vamos dar muito no versículo da Bíblia, Apocalipse 22. Apocalipse 22, no versículo 20, fala assim. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. A Bíblia começa com a revelação de Cristo. Irmão. Tire Cristo do Antigo Testamento. Tudo que a gente vai ter vai ser historinhas judaicas, sem sentido nenhum. Aqueles milhões de cordeiros que eram sacrificados toda vez para expiar o pecado do povo de Israel, era Deus falando: olhem para Cristo. Isso é sombra do que eu vou fazer com o meu filho. Cada vez que a mulher sente dor de parto por causa da maldição do pecado, é Deus falando: olhem para Cristo, vocês precisam de um Salvador. Cada vez que o homem suava no trabalho, é Deus gritando: olhem para Cristo, olhem para o meu filho, vocês estão perdidos, vocês precisam de um Salvador. Sabe por que você lê a Bíblia de mistério? Porque você não vê Cristo aqui. Você não vê Cristo aqui. Você está lendo um pastor pequenininho chamado Davi, mata um gigante Golias, uma pedra, uma funda. Deus, que glorioso é isso? Deus falou: você não entendeu. Aqui é meu filho derrotando os gigantes que você não consegue derrotar. Derrotando o inferno, o diabo e a morte na carne, como homem. Não como Deus, como homem. Terceiro, Cristo é tudo para o verdadeiro cristão. Lá a gente já tratou sobre essa primeira mensagem, teologicamente. Cristo é tudo na justificação, santificação, salvação, adoção, consolação e todas essas coisas. Mas e na prática? Cristo tem tudo para você, para mim? E na experiência? Cristo tem tudo? Um homem chamado Edward Taylor, um homem de Deus, ele estava olhando, estudando a nossa Via Láctea, perdão, o nosso sistema solar, e ele pensou o seguinte: tem o Sol no centro, e tem os planetas em suas órbitas girando em torno do Sol.
conforme passam os planetas, eles viram mais distantes do centro, mais distantes do Sol. E ele comparou isso aos cristãos, como o Sol sendo Cristo no meio, no centro. E alguns cristãos, eles estão mais próximos de Cristo. Outros vão ficando mais longe. E quanto mais longe, mais frio, né? Os planetas mais longe do Sol estão mais frios. Será que você está no primeiro círculo, próximo de Cristo? Ou você tem sido deixado levar cada vez mais longe? Irmãos, fiquem próximos de Cristo o máximo que puder. Os homens que mais viveram próximos de Cristo, Moisés, Jó, Davi, Paulo, Elias, Pedro. E nós vemos que eles eram homens igual a nós, irmãos, dados às mesmas paixões, com o mesmo pecado melhor. Fiquem perto de Cristo. Quarto e último lugar, Cristo será tudo no céu. Eu falo isso por experiência própria, não já vi isso acontece nas outras igrejas. Quando o pastor se levanta para pregar sobre o céu, o que você vai ouvir? O que ele vai falar? Das mansões de ouro, não é? Vai falar do que mais? Da sua saúde, você não vai ter mais doença, você não vai ter mais preocupações, você vai ter um lindo lugar para morar. De vez em quando falam que Jesus vai estar lá. Cristo será tudo no céu. João 17,3, vocês lembram que Jesus disse? Diz: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Uma ilustração que Paul Washer diz o seguinte: se você está se balançando naquelas balanças de ouro do céu, que tiver, você vai ficar louco em 15 dias. Não é a longevidade da eternidade que faz a vida eterna. E ele usa a ilustração o seguinte: imaginem que no céu haja noite e dia. Não vai haver, mas imagine só para entrar uma compreensão. E você dorme, e você acorda, você começa a andar no paraíso, e de repente você tem uma visão de Cristo tão grandiosa, tão gloriosa, tão majestosa, que você é levado a cair sobre a sua face e o adorar o dia inteiro. E então você vai dormir, dentro dessa meditação. Então você acorda pela manhã e você olha Cristo e você tem uma revelação tão grandiosa que vai parecer que a revelação que você teve ontem não foi nada. E você é levado a cair sobre a sua face, e o adorá-lo. E você vai dormir, você acorda pela manhã, e você tem uma visão tão grandiosa de Cristo, que te leva ao êxtase. Se o seu coração estiver fortalecido, você pode morrer ali. Então você o adora, e na manhã seguinte, eternamente. É possível isso? Cristo é eterno e infinito. O que a gente começa a fazer quando Deus nos converte? A gente começa a conhecer a Deus. E conforme vão indo os dias, a gente vai conhecendo mais e mais, não é assim? Será a mesma coisa na eternidade. Então por que não começar agora? E para terminarmos, uma palavra de aplicação para nós. Só que antes de passar para a aplicação, eu gostaria de falar uma frase de um puritano do século XVII, chamado Thomas Goodwin, um grande homem de Deus, sobre Cristo é tudo no céu. E se você vai ser cristão, você tem que ter o mesmo sentimento que ele teve quando ele disse essa frase. Ele disse o seguinte: se eu chegasse no céu e descobrisse que Cristo não estaria lá, se Cristo não está lá, eu ia sair correndo de lá. Porque o céu sem Cristo, para mim, é o inferno.
Você faria isso? Se fosse possível, é lógico. Cristo é tudo, irmãos. Ele é tudo. E se Cristo é tudo, isso mostra a vasta desproporção, a imensa diferença que há entre Cristo e o mundo. Quando o velho e sábio Salomão olha para todas as coisas do mundo, ele diz: tudo é verdade. Tudo é passageiro. Existe diferença entre alguma coisa e nada. E entre Cristo, que é tudo, e o nada do mundo. Eu sei que já disse isso aqui uma vez, mas eu vou repetir. Imagine que estivesse aqui na sua frente agora um rei em toda a sua glória e um mendigo. E eu falo: irmão, qual é a diferença? Vocês vão falar: tem alguma diferença. Não é mais formoso, tem mais riqueza, o mendigo não tem nada. Mas, no final de contas, ambos vão morrer da mesma maneira. O sol nasce da mesma maneira que os dois. Se tivesse na sua frente aqui agora um verme rastejando no chão e um anjo na sua glória, e ele dissesse: irmão, qual que é a diferença dos dois? Você assim, vão ir. Uma vasta diferença. O verme rasteja na terra, o anjo voa do céu, sem contar o tamanho e a glória, mas ambos são criaturas. Peguem todo o universo, homens, anjos, galáxias, estrelas que parecem vão fazer nosso sol desaparecer, e comparem a Cristo. Se você segue a Cristo, você vai olhar para o universo inteiro e vai dizer: nada! Cristo é tudo para mim. Em Provérbios 23:5 fala assim: por que colocarás os olhos naquilo que não é nada? Por que você coloca os seus olhos naquilo que não é nada? Por que os seus olhos estão fixos em Cristo? Perdão, no mundo, que não é nada. Quando a Bíblia diz: olhem para Cristo, olhando firmemente para Cristo. Por que colocar nossos olhos, irmãos, que Deus nos deu, em coisas triviais? Não me diga que Cristo é tudo na sua vida se você passa horas e horas na frente da televisão. Não estou falando que esse televisão é errado. Não me fale que Cristo é tudo se você está com seus olhos, o seu objetivo, o seu foco no mundo, ou em qualquer outra coisa, a não ser Cristo. Em Oséias 12:1 diz o seguinte: Efraim apacenta o vento e persegue o vento todo dia. O que você persegue e o que você apacenta? Ou seja, o que você cuida, o que você preserva, o que você preza, e o que você busca. Você, como Efraim aqui, que corre atrás do vento, você fica correndo atrás do mundo, você vive para juntar coisas para você mesmo. E eu gostaria de dar 3 pontos, irmãos, para nós terminarmos sobre isso. Primeiro, o mundo é nada para quem está com problemas espirituais. Você está com problemas espirituais? Certamente que sim. Eu tenho os meus, você tem os seus. E o que a gente faz quando a gente se depara com um problema? Corre para contar para alguém, para se queixar para alguém, corre para todas as coisas. Quando a gente vê que não tem mais jeito, que não tem mais onde correr, então a gente vai para Cristo. Não, irmãos, corram diretamente para Cristo. Um pecado te assola, te perturba, te assedia tenazmente, como a Bíblia diz, corram para Cristo. Você está passando enfermidade, doença, qualquer coisa, irmãos. O mundo não vai ajudar nada. Uma coroa de ouro não vai tirar sua dor de cabeça. O mundo não vai te oferecer nada, porque ele não é nada. Cristo é tudo nisso. Corram para Ele. Segundo, o mundo é nada para quem tem os olhos fixos no céu. Vocês lembram de Saulo, aquele terrorista, fariseu, abominável, perseguindo a igreja de Cristo, indo para Damasco?
montava em seu cavalo com o seu pessoal, para mandar matar e prender todos os cristãos, e de repente ele disse que uma luz mais brilhante que o sol resplandece sobre ele. Cristo apareceu para ele. E vocês sabem o que aconteceu. Saulo é convertido, se torna apóstolo Paulo, um dos homens que mais amaram e serviram Cristo e já viveram. Mas a Bíblia relata o seguinte: depois que ele teve essa visão e Cristo apareceu para ele e falou com ele caiu no cavalo, e depois que ele levantou essa visão, Atos 9:8 diz que ele não via nada. Ele ficou cego, mas a Bíblia fala que ele não via nada. Ele não viu os homens, ele não viu o mundo, porque ele acabou de receber uma visão de Cristo glorificado em sua majestade. E se você, pela fé, está com seus olhos em Cristo, você não vai olhar para nada neste mundo. Você vai ficar tão fascinado, tão vislumbrado, tão fascinado com os olhos de Cristo, que você vai olhar para o mundo e dizer: eu não quero nada disso. Eu quero Cristo, Cristo e Cristo. E terceiro e último, o mundo é nada para alguém que está morrendo. Você vai estar na situação, eu vou estar, de estarmos morrendo, entrando na eternidade. Pode ser hoje mesmo. Pode ser agora mesmo. Deus pode te tomar agora mesmo. Não pense que só porque não tem nenhum perigo de morte aqui, Deus tem seus meios secretos e soberanos de tirar homens do mundo. Basicamente, 30 pessoas por segundo morrem na terra. Você pode estar em terra. Agora, daqui 100 anos vai estar todo mundo morto. O mundo não vai ser nada. Se você é cristão e viveu sua vida para Cristo, isso é um grande conforto para você. Você vai estar no seu leito de morte e o mundo vai te mostrar como ele realmente é, vai te mostrar que ele não é nada. E você vai dizer como Paulo: o viver para mim foi Cristo. O mundo não foi nada para mim. Deus abriu meus olhos. Eu vi que o mundo não era nada. Eu comecei a viver para Cristo. Glória à graça de Deus. E você vai ver que o mundo não é nada, e você vai ser cheio de gozo, e vai falar: não foi inútil, valeu a pena viver para Cristo. Valeu a pena. Mas se você não é um cristão, ou se você é um cristão, né, aspas aí, mas não viveu para Cristo, aí o mundo vai se revelar como ele é. Vai revelar que ele não é nada. E você vai estar lá a ponto de entrar na eternidade, de se encontrar com Deus, de se encontrar com Cristo, que você escolheu enquanto estava nessa terra, e você vai dizer: eu não vivi para nada. Eu desperdicei a minha vida. E não só isso, mas eu desperdicei a minha eternidade. Amém. Amém. Nós caminhamos sobre a superfície desse oceano que é Cristo, é tudo, em apenas 3 mensagens. E eu pretendo começar a manter as mensagens ou em Colossenses ou em Gálatas, os irmãos orem para Deus dar direção. Nós vamos ler todo o livro, versículo por versículo, se Deus nos permitir. Vamos orar.